Boa tarde, continuando a nossa programação de lives. Hoje nós vamos conversar com a doutora Manuela Batalha sobre as medidas, colocar aqui, e reflexões sobre os impactos da crise em Altamira e jurisdição. Vamos ver se tá tudo direitinho, tá? Vamos fixar. A doutora Manuela já tá aqui. Rapidinha, vou já te chamar para a gente começar a nossa conversa de hoje. Boa tarde, todo mundo que está entrando aí, prestigiando a nossa live de sexta-feira. Abraço, doutora Laura. Olá, tudo bom, doutora? Joia, boa tarde, tudo bem? Tá me ouvindo Ótimo. direitinho? Perfeito. Testado. Áudio, vídeo, tudo ok. Tudo bem? Que bom. Tudo ótimo. Vamos conversar um pouquinho para dar tempo dos nossos ouvintes, né? Nossos comentaristas irem entrando. Eu gosto sempre de repetir nesse iniciozinho, lembrar todo mundo a programação que a gente tem agora no mês de agosto, para que todo mundo possa participar, né? A gente faz com tanto carinho, dá tanto trabalho, a gente quer que todo mundo usufrua desses cursos, desses eventos, enfim. O nosso mês de advocacia, ele se chama Egídio Salles Filho, né? Em homenagem ao doutor Egídio, que infelizmente faleceu aí nesse último domingo. E nós montamos duas grandes programações, que são as lives com os presidentes das subseções e os painéis. Então, quase todos os dias a gente vai estar conversando com um presidente, uma presidente de uma subseção diferente. E todos os dias a gente vai ter os painéis. Alguns dias a gente vai ter painel de tarde, no meio da tarde, de noite, com uma parceria com várias comissões. Alguns a gente fez sozinho pela ESE, outros a gente fez com as comissões, de modo que a gente vai ter painel de todas as áreas que pode imaginar, que são as nossas comissões de todas as áreas. Então, hoje já estão abertas as inscrições para o painel principal, no caso principal porque é a abertura oficial, que é segunda-feira, dia 10, às 18 horas, onde a gente vai ter aquela mesa virtual online, não vai ser a mesa presencial, né? Vamos falar com a doutora Pastora, presidente do TRT, presidente do TRE, já confirmou presença. O nosso presidente Felipe Santa Cruz já confirmou presença. A nossa diretoria, nossos conselheiros federais. Vamos fazer aquela solenidade que nós do direito gostamos, só que ela vai ser online. Então, vai ser a conferência, digamos, de abertura, com duas palestras, que é do Dr. Rony Duarte, que é o nosso diretor nacional da Escola Superior de Advocacia, e a doutora Lara Sellen, que é a presidente da Comissão de Inovação e Empreendedorismo do Conselho Federal da OAB. E eles vão tratar justamente como advogar após, durante essa crise. Uma temática diretamente relacionada à nossa profissão, né? A advocacia. Então, a gente não vai falar de processo civil, a gente não vai falar de direito penal, a gente vai falar da nossa profissão, porque é o mês da nossa profissão. Depois, sim, depois a gente vai ter painel de direito penal, vai ter painel de processo. Na terça-feira, inclusive, ontem à noite, confirmadíssimo, doutor Humberto Dalla Bernardino Greco, autor do livro de processo civil. Ele vai dar uma palestra para a gente na terça-feira, às 18 horas. Ele foi o meu orientador do doutorado. E eu sempre falo com ele. E aí ontem ele me mandou uma mensagem lembrando não sei o quê. Eu disse, professor, lembra do nosso evento em agosto? O senhor prometeu, pode marcar, Luciana. E aí eu já coloquei ele para terça-feira, ele está conosco. Então, à medida que as artes estão ficando prontas, a gente está colocando no site, está divulgando aqui pelo Instagram. Eu peço para todo mundo que está nos ouvindo, né, retweetar, replicar, compartilhar, curtir, para que chegue o maior número de pessoas, para que todo mundo possa usufruir. Não temos limite, não temos capacidade, não é um espaço físico, né, onde só tenho 100 lugares. Não. Podem ter quantas pessoas quiserem estar nos assistindo, é tudo gratuito, é tudo online, e todo mundo sai com a sua certificação, e mais importante, com o conhecimento. Vendido o peixe da ESA. Um dos benefícios dessa pandemia, né? Esse acesso. Exatamente. Esse alcance. Vamos ao que interessa, que a gente está aqui para te ouvir, né? Agradecer para você pela disponibilidade, pela parceria de estar aqui com a gente nessa horazinha de sexta-feira, que para muitos já sextou. Eu ainda agora cheguei em casa, passei ali, o barzinho da esquina já está lotado de gente, porque já sextou e o povo já está
saindo, já está, né, aproveitando os happy hours da vida, mas nós estamos aqui trabalhando, mas trabalhando dessa forma informal, né, doutora? Porque esse meio é um meio informal. É um bate-papo, é um pouco diferente, né, das solenidades que a gente está acostumando, mas ele serve muito para a gente conversar e falar sobre muitos temas importantes. Olha aí, doutor Luiz Fernando, melhor presente do mundo! Sempre! Que legal! Sempre, Bobo! É muito interessante doutora, isso, né, Luciana? Todo mundo colocar coraçãozinho aqui para mim, para a doutora Manuela, durante toda a nossa fala, tá? Que é para vir mais gente assistir, promover os nossos Instagrams aí. E também, eu posso deixar esses comentários, porque eles ficam no teu rosto, doutora? Tu te incomoda? Tranquila. Tranquilo. Não, tranquilo. Eu gosto também, porque a gente vai vendo quem está entrando. A gente vai interagindo. Não, tudo certo. Tranquilo, maravilha. Pode deixar. Fica à vontade. Então, feitos agradecimentos de coração, muito obrigada em nome da ESE, em nome da OAB. A gente quer te ouvir, né? Que tu contes pra gente um pouquinho de como é que foi essa crise, como é que está, porque a gente já está numa etapa diferenciada, né? Nós tivemos um momento de fechamento de tudo, um momento que nós achávamos que íamos parar 2 semanas, né? Nós achávamos que realmente íamos parar 2 semanas e íamos voltar. E aí, no final da primeira semana, nós nos deparamos que, opa, não é bem assim. Não vamos voltar nem nesse mês, nem no mês que vem. Piorou, virou o lockdown, acabou o lockdown, vai voltando aos poucos. Então, como é que foi aí na região da tua subseção que tu presides, essa crise desde o início, essas etapas, né? Tanto na esfera da saúde, como na esfera dos negócios, empresarial, que tudo isso reflete para a gente, para a nossa profissão, porque a gente está em tudo, a sociedade precisa da advocacia para todas essas áreas. Até para eu me internar, para ter um atendimento médico, que eu não consiga voluntariamente, eu vou precisar de um advogado, de uma advogada para entrar com mandado de segurança e conseguir ser atendida. Então, a nossa profissão realmente é uma profissão essencial, é um serviço essencial, por isso que a gente não conseguiu parar um minuto trabalhando, não é verdade? Mas chega de falar, é sua palavra, doutora. Inicialmente, boa tarde, né? Gostaria de agradecer essa oportunidade da gente conversar, bater um papo, na verdade. E como eu estava falando, é super interessante essa oportunidade que as subseções estão tendo da gente ter uma visibilidade maior, de outros colegas terem oportunidade de ouvir um pouco como que é a realidade no interior, né? De outras regiões. Afinal de contas, o Pará é um estado de dimensão continental. E dentro do próprio Pará existem diferenças muito, muito notórias. Quando a gente conversa com os presidentes de subseções, a gente nota que as regiões por si já têm uma diferença muito grande. Então, é uma oportunidade muito interessante da gente bater esse papo, da gente se atualizar de como que está a situação em cada região do estado em relação a essa pandemia, a isso que veio, essa situação que veio de forma inédita, nos assolando e exigindo da gente tanta ressignificação de tudo, na vida profissional, na vida pessoal, na nossa rotina, agora nos habituando com essa realidade online, que de um certo lado, de uma certa forma veio nos auxiliar, né? Naturalmente, agora tudo muito instantâneo, a gente consegue ter acesso, mas do outro lado também vem a questão da necessidade da presença, né? Da convivência entre as pessoas, que é tão importante. Então, aqui, desde o início, a subseção de Altamira, eu acho que é interessante que seja ressaltada, é uma subseção de dimensões continentais também. É uma subseção muito grande e que nós temos hoje 9 municípios que fazem parte da subseção. Inclusive, o doutor Luiz Fernando, que está aqui nos assistindo ontem, muito feliz, gostaria de falar isso também. Fiquei muito feliz que ontem nós participamos da sessão do Conselho Estadual e, por aclamação, foi deliberada a aprovação da criação da subseção de Uruará, que é um pleito muito antigo dos colegas de Uruará e Placas, e uma luta do doutor Luiz Fernando também, da nossa diretoria, foi um compromisso da seccional e da nossa gestão também, quando nós nos propusemos a candidatura à presidência da OAB aqui, e nós conseguimos cumprir. Então, gostaria de agradecer dessa forma, e agora vamos ser menos municípios, mas, de qualquer modo, a nossa extensão é muito grande. E, na realidade, a gente acaba tendo uma certa dificuldade, né, de conseguir estar em todos esses municípios ao mesmo tempo. São realidades também muito distintas, né? Existem municípios aqui que a gente só consegue chegar através de barco. Então, são realidades bem que as pessoas não imaginam. Doutor Biriba, seja bem-vindo. Doutor Ricardo, nossa diretoria aí, que legal, que bom. Então, parabéns pela conquista, né? Eu acompanhei lá no grupo
interlocução, Pois né? é. Muito parabéns, muito legal. É aquele negócio que a gente sempre fala, missão dada, missão cumprida, né? Missão Tava no dada, missão plano de cumprida. gestão, cumpriste, mesmo nesse momento de pandemia, nesse momento de muitas coisas que não estão acontecendo, e foi lá e fez. Então, isso vale a pena a gente registrar, reiterar, porque a gente sabe que quem está na gestão não é um trabalho fácil, é um trabalho Não, árduo, diário, noturno, não para nunca. E quando tem nunca. essas conquistas, a gente tem realmente que ratificar e lembrar que, olha, estamos aqui, estamos cumprindo aquilo que a gente se predispôs quando a gente pediu o teu voto, né? Quando vocês nos Claro. apoiaram, tá aqui, tá sendo feito. Então, parabéns, doutora Manuela, e toda a equipe aí que conquistaram esse pleito. Não é fácil, nós assumimos esse compromisso. Para ter uma ideia, Uruará fica praticamente a 3 horas e meia daqui de Altamira, de barco, com acesso complicado, a pavimentação também. Então, é uma necessidade dessa interiorização da UAB, né? A gente entende que a sociedade fica mais fortalecida, gera-se uma legitimidade muito maior, os benefícios para a região com a presença da UAB, enfim, uma instituição como a nossa, né? Como eu sempre digo, é o para-choque da sociedade, né? Nós somos a instituição que a gente defende a cidadania antes de tudo. Nós somos classistas, sim, mas nós temos um papel fundamental, constitucional, né? Então desde o início, como nos pegou muito de surpresa, né, essa situação, a todos, né? Então, desde o início, a OAB, a gente veio travando com as instituições, com a prefeitura, com o MP, com as autoridades, desde o início, uma postura de diálogo muito forte para a gente ver como é que a gente ia tentar mitigar esses efeitos, né? Desde o início, foi muito um choque muito grande para todos nós, né? E como no Pará acabou, que chegou um pouco depois, essa questão do contágio, da curva de contágio, né? Altamira também foi um reflexo disso. Então, desde o início, a gente vem travando esses diálogos de reuniões com as autoridades, tentando fortalecer, gerar pontes, né, entre as diferenças, para a gente poder ocasionar essa mitigação de efeitos, né? Hoje, a Altamira está no contexto... Nós ainda não retornamos. Hoje, nós tivemos acesso ao ofício do Tribunal de Justiça. A Altamira vai voltar dia 12, né? A Altamira vai voltar dia 12. Semana que vem, 12 de agosto. 12 de agosto agora, 12 de agosto. E alguns municípios que compõem aqui a região Xingu, né, pelo decreto estadual, já dia 19, né, mais interiorizados, né, que também compõem a subseção. Mas, resumidamente, até o final do mês, acredito que 100% das comarcas vão estar todas já adaptadas para essa realidade, né, para esse retorno gradual e seguro, que a gente também não sabe como é que vai ser, né. Mas a gente vem nessa postura de conversar com os magistrados, para todo mundo esse retorno seja de uma forma mais confortável para todo mundo, que a gente possa utilizar mecanismos também de maior segurança, né, para ter esse acesso. Então, desde o início, a gente veio nessa postura, sabe, Luciana? Vieram enfrentamentos de colegas para receber alvarás, aquela questão financeira que ataca, né, a todos. Realmente esperávamos que era um tempo curto, e de repente estamos aí há 5 meses, digamos assim, dessa forma. Não tivemos maiores dificuldades aqui na subseção de Altamira em relação pelo menos que tenha sido noticiado a OAB, ao acesso aos magistrados, aos servidores de forma online, por e-mail, por WhatsApp. Não existiu muito essa cooperação, né? Claro que a gente teve entraves, né? Natural que tem entraves, né? Natural isso, mas não tivemos assim, maiores enfrentamentos nesse sentido, tá? Então, assim, gostaria de registrar isso também, que é importante que a gente registre, né? O que também é de bom, né? Então, Com Altamira... A gente não está aqui também só para atirar pedra, para criticar, né? A gente também Não, deve elogiar quando o serviço é bem prestado, quando a gente tem esse diálogo. Porque o que a gente quer é o diálogo. A gente briga, a gente luta porque a gente quer o diálogo. Então, quando as portas estão fechadas para nós, que a gente não tem com quem conversar, a gente tem que reivindicar. E aí a gente fica com a fama de brigão, mas não é por isso. A gente só quer o exercício do nosso direito mesmo, de chatos. E o processo, as comarcas da tua região, elas já são eletrônicas? Os processos já estão eletrônicos ou não? Então, assim, na verdade, Altamira, olha, presidente Alberto, seja bem-vindo. Presidente, tudo bom, querido, Alberto? sempre prestigiando, né? Então, Luciana, aqui em Altamira, na verdade, já temos PJE, não temos ainda o PJE criminal, né? Mas ainda temos um contingente de processos físicos bem considerável. Os municípios, na maioria dos municípios que compõem a subseção, também já tem PJE, mas o índice de processos físicos é esmagador em relação nos municípios mais interiorizados do que Altamira, né? Então, por isso também nós temos a questão do pleito
da digitalização dos processos também é um pleito nosso, também muito em relação a isso, mas já temos PJS, só não temos o criminal ainda. Mas já é uma realidade, graças a Deus, aqui pra gente o Já PJS. começou, né? Não terminou, mas já começou Sim, essa transição do físico para o eletrônico. Já é um avanço. E a gente tem que lutar agora para que termine, que finalizem esse trabalho de transformar tudo em eletrônico. Principalmente para as cidades que estão na tua região, sob a tua subseção, né? Que ainda não tem, porque a Altamira é maior, enfim, já tem sim, a maioria digitalizado. sim. Na verdade, é uma necessidade, né? Uma necessidade de atualização mesmo, para a gente ter esse acesso, né, aos processos. Então, nesse período de pandemia, foi um exemplo pontual de que realmente a gente precisa dessa digitalização o quanto antes, né? Tem que ser realmente uma prioridade, né? Então, a UAB, de qualquer modo, tanto a seccional como as subseções também estão se propondo a cooperar também nesse pleito, porque é interesse de todos nós, né? Que haja uma prestação jurisdicional mais célere, né? De forma proporcional e a gente está colaborando em relação a isso também, nos colocando à disposição. Então, para nós, Altamira, como já é o polo, né? Como é o município polo, onde fica a sede da UAB, nós já temos aqui um contingente de PJ bem interessante, sim. Perfeito. Quantos advogados estão sob a tua subseção? Então, lista atualizada dos inscritos na subseção de Altamira, 255. Né? Mas nós sabemos que na realidade tem mais, né? Só os que estão inscritos aqui. Hoje, nós estávamos conversando ontem, eu acredito que já deve estar em torno de uns 370, 380, 280, perdão. 280 advogados mais ou menos inscritos, 255. Que vêm de fora e que começam a trabalhar aí, que atuam, né? E Sim, que com certeza. o ideal era eles se inscreverem aí para a gente ter essa noção, né? Para ter esse Exato. número perfeito, exatamente. Mas E, nós já estamos em torno de 280 já. e quais são os municípios, esses novos municípios? Altamira, aí saiu um agora, que foi a conquista da outra subseção. Saíram Saíram dois agora. Uruará vai abranger Uruará e Placas. Aí nós vamos ficar em 7. 7. Tá. Aí, Vai ser uma Altamira. subseção para os dois municípios. Isso. Porque o Placas não tem comarca, né? A comarca Tá. é Uruará. Então, a jurisdição vai de Uruará, né? Então, vamos perder, teoricamente, 2 municípios, mas é muito importante. Com certeza, é um fortalecimento, né, da advocacia nessa região. O Uruará, que tu falaste que são 3 horas, mas de barco, com estrada ruim. Não, Uruará, eu citei como exemplo, Porto de Mós é um município que a gente só chega de barco, né? Uruará é 3 horas e meia de carro, acesso é via carro, mas nem toda a estrada é realmente pavimento asfalto, né? Então, Muito bom. E o que tu achaste, doutora, da crise aí na tua região, de Altamira e dos municípios, né, que a tua subseção contempla? Essa crise na economia, muitos negócios fechados, muito trabalho para a advocacia relacionado à negociação de contratos, à rescisões trabalhistas, à suspensão de contratos de trabalho. O que tu achas que mais sentiu a economia da região aí de Altamira? Luciana, deu uma cortadinha na última parte, pode repetir que deu uma cortada aqui, uma travada, e eu não consegui É o entender a meu última sinal que pergunta. tá com 2 tracinhos aqui. Deixa eu ver se eu mudo. Não. Eu voltei Agora para o voltou, deu uma 4G. travada. Melhorou? Eu estava no sinal de Agora, casa. E aí eu voltei agora para o 4G. Tá melhor então o 4G? agora eu consegui te ouvir melhor. Não Ok. consegui pegar a última pergunta. Não, tranquilo. Eu tava falando dessa questão da crise, né? E aí te perguntando justamente na região de Altamira e das cidades que a tua subseção contempla, essa crise no âmbito, obviamente, do que a gente pode estar sentindo já enquanto profissional, enquanto advogadas, né? O que mais os advogados e advogadas foram procurados por seus clientes? Foi no âmbito trabalhista?
houve muita rescisão ou não, os empresários dessa região conseguiram utilizar aquelas regras das medidas provisórias, suspendendo o contrato de trabalho, utilizaram o complemento salarial do governo, né, e mantiveram seus negócios e estão conseguindo reabrir, porque acabou que que apareceu, desculpa, uma situação nova para nós, advogados e advogadas. Eu vi muito isso. Antes, os nossos clientes nos procuravam muito para ajuizar uma demanda quando já existia um conflito, quando já tinha uma briga instaurada. E nesse momento da crise, eles passaram a nos procurar antes. Eles vendo que a situação ia se prorrogar, né? Não era só 2 semanas, ia ter um lockdown, ia fechar obrigatoriamente, não ia ter receita, eles não tinham mais recursos. Eles passaram a nos procurar o que eu vou fazer com os meus empregados, o que eu vou fazer com os meus contratos. Então, a nossa atividade profissional, ela passou, eu acho que uma maior parte nesse momento, a ser uma atividade preventiva, uma atividade consultiva, sim, né? Houve essa mudança em todas as regiões, isso é notório. E isso é algo que a gente sempre batia, né? A gente sempre pedia muito, poxa, procure um advogado antes, porque tudo fica tão mais fácil se a gente puder te orientar, fazer o certo. E eu acho que esse perfil, houve essa modificação, espero que essa modificação de perfil dos nossos clientes tenha continuidade, porque com certeza o nosso trabalho fica muito mais, não digo fácil, mas é um trabalho muito mais harmônico da gente resolver, né? E com uma mais qualidade, porque a gente não vai estar ali no meio do olho do furacão tentando resolver a vida dos nossos clientes, mas tentando resolver previamente até para reduzir o prejuízo deles, porque muitas das vezes eles já chegam com prejuízo imenso e a gente vai tentar diminuir, mas não impedir aquele prejuízo. Então, a pergunta seria mais ou menos nesse aspecto. O que é que tu sentiste aí na área da advocacia que mais teve de procura profissional, de trabalho? Foi na área trabalhista, na área tributária, né? Na área empresarial mesmo. E se essas empresas fecharam, estão conseguindo voltar? Estás vendo muita coisa fechada, muita empresa falindo no sentido do nosso dia a dia, de falar, não obrigatoriamente com processo de falência, né? Mas empresas fechando mesmo. Era nesse sentido a pergunta. Eu entendi. Luciana, na verdade, a gente foi também pego de surpresa com as medidas provisórias diárias, né? Às vezes mais de uma por dia. Houve uma necessidade também nossa de atualização mais do que nunca em relação a isso. Houve também uma abertura de espaço realmente para essa advocacia preventiva, porque estava todo mundo muito perdido, né? O que eu vou fazer com meus empregados e agora? Como é que eu vou arranjar dinheiro para pagar? Aqui o comércio fechou de forma bem preventiva, digamos assim, de forma um pouco precoce, no sentido da tentativa do controle, né, da contaminação. Então, aqui em Altamira, o impacto econômico... Fechando antes, foi eficaz para a propagação da doença ou não? Não, na prática não, Luciana, porque a gente compreendeu no início, quando foi fechado ainda, o primeiro decreto saiu em março, foi uma ideia maravilhosa, realmente, olha, vamos fechar para tentar se estruturar, para quando a coisa vier, realmente a gente estar preparado, né? Mas acabou que essa questão dessa estruturação demorou um pouco mais do que digamos, o necessário, né? Então, também o AB entrou nesse sentido, dessas reuniões, dessas estratégias, né, para poder... Questão de medicamentos, questão de contratação de profissionais, questão do hospital de campanha, que Altamira, como sendo polo, né, era necessário que tivesse um hospital de campanha. O nosso hospital de campanha já foi instalado já de forma, já em julho, né, digamos, quando já estava, 17 de julho, quando já estava a coisa, digamos assim, um pouco mais, não em descendência a curva, né, porque a gente nunca sabe como terminou a primeira curva, se já começou a segunda, se estabilizou, é uma coisa meio, a gente não sabe, né, um pega-pega essa doença. Mas o comércio ficou fechado aqui muito tempo. Então, assim, na verdade, os impactos disso econômicos a gente só vai ver a médio e longo prazo, né? Algumas empresas realmente, de fato, fecharam. Isso foi notório. Empresas que tinham recém-aberto e, de repente, se viram no meio dessa pandemia e tiveram que fechar, que não tinham uma estrutura financeira para segurar. A gente viu uma procura muito grande de assessoria questão a empréstimos bancários, né? Existiram programas também federais, estaduais, para tentar salvar, né, um pouco essas empresas, a gente viu isso. E essa questão, né, o que eu vou fazer? Né, essas suspensões de contrato de trabalho vieram para dar essa amenizada, para dar essa assegurada, de repente não seja o ideal, não seja o perfeito, mas a gente vai ter que... Era o que a gente tinha no...
o índice desse abatimento econômico seria muito maior. Essa questão da crise econômica, eu acredito que na região a gente vai ter mais a médio e longo prazo. Algumas empresas, hoje já abriu, né, já conseguimos a abertura do comércio, logo após a instalação do total de campanha, né, veio um decreto já atendendo os requisitos do decreto estadual. Já está tudo funcionando? Não, só está ainda... Ou está em fase de... Tá gradual ainda. O que não está aberto ainda são os restaurantes e bares ainda de forma presencial, né? O delivery ainda tem. Mas as academias, os centros de treinamento já estão abertos com os protocolos gerais, específicos. Já havia uma necessidade da gente retomar. Não tinha mais condições financeiras. A gente coloca essa questão da saúde e da economia como se fossem extremos de uma reta. Quando, na verdade, o raciocínio não é esse. Você tem que andar juntos, né? Porque você não tem como sacrificar mais as pessoas como estava acontecendo. Mas de forma segura e gradual, com uma conscientização, digamos, parcial, né? Porque algumas pessoas a gente sabe que não se conscientizam, não adianta. Mas hoje o que eu quero te dizer é que não adianta. Não adianta. Hoje eu em alguns lugares... eu estava falando para minha mãe ainda há pouco, que já é idosa, eu disse, mãe, não vais ao supermercado tão cedo, porque ela até agora, a gente está levando na casa dela, eu que já fui umas 4 vezes. Não faz tão cedo, porque no supermercado tem um com a máscara aqui, tem um com a máscara aqui, tem um com a máscara direitinha. E assim, o supermercado não consegue controlar. Eles controlam na entrada. No meio das gôndolas gigantes, ele não controla. E aí eu chegava com o primeiro e dizia, põe a sua máscara, por favor. Chegou uma hora que eu disse, gente, eu vou ficar aqui mandando o pessoal botar máscara e vou ficar igual uma doida. Não adianta. Eu tô com a minha máscara, com o meu álcool, tentando me proteger. Chego em casa, toma banho, faz tudo. Mas para os idosos irem realmente ainda é temerário, porque tem gente de todos os tipos que pensa, imagina e acha que vai fazer alguma coisa diferente. Impressionante. Não adianta, não adianta. Então havia uma necessidade dessa retomada de qualquer modo, a gente tinha que voltar de um jeito ou de outro, mas hoje a Altamira possui hoje, graças a Deus, e claro, as atitudes governamentais. Nós temos um aparato hoje de saúde, de distribuição de medicamentos que está segurando a barra. Está bem tranquilo nesse aspecto, né? Claro, a gente não descarta jamais as pessoas que contaminaram, as pessoas que faleceram, as famílias que estão sofrendo as perdas em relação a isso, né? Mas de alguma outra forma a gente tinha que retomar. E hoje a gente já está com quase soterramente os bares e os restaurantes que não foram ainda reabertos. A gente está nesse processo de retomada, né? Então, assim, o impacto econômico realmente, Luciana, ele é visível, né? Ele é visível, realmente dava, assim, uma dor no coração vendo empreendimentos fechados, já colocando para alugar, essas situações todas. Mas, de outro modo, também, eu notei, de forma pessoal, também a colaboração entre as partes, né? Nos contratos de locação, tentando, né? Vamos diminuir, vamos tentar se ajudar nessa situação, outras pessoas um pouco mais reticentes, mas houve também essa colaboração para que todo mundo conseguisse passar por isso. Não era o ideal, mas a gente conseguiu. Então, assim, no aspecto da advocacia, tributária também. É claro, né, as pessoas tinham compromissos, então, no aspecto trabalhista, no aspecto tributário, no aspecto previdenciário, então, assim, houve realmente nessa situação uma busca, né, dessa advocacia preventiva, que eu particularmente sempre fui fã, sempre adotei, e acredito que vem agora para ficar, né? O quanto é importante que esse diálogo prévio antes do problema acontecer, né? Evitaria uma série de situações, desgastes financeiros, outro tipo de desgaste de estresse entre as partes, mas é notório, viu, Luciana? É notório. A gente vai poder ter essa conversa daqui a algum tempo e dizer, olha, naquela época o impacto foi dessa forma e hoje a gente conseguiu se recuperar assim ou não conseguiu se recuperar, mas é nítido, viu? É bem nítido. Isso aí é um dos fatores positivos, né? Temos fatores negativos, óbvio, como você colocou, as pessoas que ficaram doentes, as pessoas que faleceram, as pessoas que perderam entes queridos, né? Isso é o pior de tudo. As empresas que fecharam, as pessoas que estão ou que perderam o emprego, enfim, são situações devastadoras. Fora o que nós deixamos de viver, né? Os encontros que nós deixamos de ter, né? Como tu falaste, a atividade presencial, ela ainda é muito importante, né? Aqui nesse âmbito jurídico, a gente vai ter uma mesa virtual segunda-feira com as autoridades. Legal, funciona porque é o que nós temos. Mas se nós pudéssemos, né, todos irmos para o salão do hangar, fazer um evento bacana e todo mundo tirar uma selfie abraçado e se cumprimentar, isso é muito prazeroso também. Então, as atividades presenciais não vão deixar de existir. A gente não vai deixar de querê-las.
Nós vamos Sim, continuar com certeza. querendo. Agora, hoje, as atividades online, elas estão servindo, estão podendo ser substituídas. A gente está conseguindo fazer muita coisa utilizando a tecnologia. Tanto que eu sempre digo, quando tiver a vacina, quando a gente puder voltar a ter as atividades presenciais, nós vamos ter as duas. A gente vai trabalhar mais, porque a gente vai continuar com a atividade presencial e atividades online, que essas atividades online não vão mais nos deixar, porque elas têm algumas vantagens que as presenciais não têm. Né? Olha aqui, sim, a gente está conversando, né? A gente está tendo uma live, uma espécie de painel, de palestra. Então, em cidades diferentes, para a gente conseguir viabilizar isso, tu terias que vir para Belém, eu teria que ir para Altamira, né? A gente teria que ter agenda, disponibilidade de 2 dias no mínimo. E isso tudo é muito mais dificultoso, muito mais custoso. Então, para esses tipos de eventos, para esses tipos de dificuldades que a gente tinha antes, a ferramenta virtual online se predispôs muito legal. E a gente conseguiu dar uma corrida com isso, né? Porque era algo que a gente pensava, a gente vai ter, a gente pode ter no futuro. Eu lembro quando eu assumi a ESA ano passado, vamos criar o site, vamos criar o nosso Instagram, aos pouquinhos, tarará. E de repente, em um mês, a gente teve que criar tudo mais e começar, porque a gente não podia ficar parado esperando a volta da atividade presencial e precisando também, como tu falaste, a nossa advocacia foi muito procurada para essa atuação preventiva e para uma atuação preventiva de matérias que nós não conhecíamos antes, que nós não estávamos preparados antes, né? Então, nós tivemos que estudar, que nos capacitarmos do dia para a noite, ou melhor, da noite para o dia, porque as medidas provisórias saíam à noite, né? A gente dormia com uma notícia, acordava com outra, uma loucura. E a gente precisou, por isso que eu falo, a gente trabalhou muito mais, porque a gente tinha que estudar coisa nova a todo momento, a gente tinha que tranquilizar os nossos clientes, a gente tinha que estender a mão para todo mundo, cuidar da nossa casa, porque estava sem ajuda de ninguém, de filho, de marido, de tudo. Enfim, mas estamos vivas, estamos, né, sobrevivemos e eu acho que o pior já passou. E a ideia é realmente a possibilidade desses negócios voltarem a abrir. Eu vi até empreendimentos novos sendo abertos agora. Não sei se as pessoas já estavam em obra, né? E aí parou com a pandemia e aí resolveram abrir agora. Mas muita coisa fechada. E isso maltrata, né? A gente fica muito triste de ver, porque eu penso logo na quantidade de funcionários que perderam emprego. As famílias, né? Exato. Porque hoje tem o auxílio emergencial, mas ele não vai durar de eterno. Né? Ele não é o valor de um salário mínimo para a pessoa que recebesse. E aí? E agora? O que vai acontecer? Qual é o auxílio que vai ser dado a essas pessoas? É muito complicado. Mas em relação à questão da saúde, doutora, aí em Altamira, os índices se estabilizaram? Houve algum decréscimo ou ainda não? Porque para os restaurantes e bares ainda não abrir, ainda parece que é uma orientação justamente porque os índices ainda estão altos? Não, na verdade, Luciana, da pandemia também veio, acho que aflorar na gente uma capacidade de se reinventar, né? Então a gente viu que a gente teve que fazer de qualquer modo e voltar e retornar, e esses meios online realmente a gente trabalha muito mais. Só para concluir essa ideia, com certeza em home office não tinha hora, não tinha dia, e era desse jeito, e reuniões e tudo, né? Enfim. Mas em relação à saúde, hoje a gente consegue, deu uma estabilizada, como eu te falei, hoje o nosso aparato de saúde está dando conta, nós temos um hospital de campanha que está sendo pouco utilizado, vou colocar assim, né? Graças a Deus, que bom. Nós temos um aparato de saúde hoje que está mais tranquilo. Na verdade, Luciana, a gente for levar em consideração as questões das subnotificações, das pessoas que você conhece, que não entraram na estatística, a gente não tem como mensurar, né? Então, assim, na verdade, são poucos aqueles que entraram realmente. Você conhece muitas, hoje é comum, sabe? Você já peguei, né? O fulano já pegou, mas que não entraram nas estatísticas. Então, assim, a gente realmente nunca vai ter uma real dimensão, né, dessa contaminação. Isso é uma realidade também. Mas deu uma estabilizada, né? Deu uma estabilizada, a gente fica sempre apreensivo, né? Não sabe quando é que vai terminar essa onda, quando é que não vai, mas Altamira já deu uma estabilizada. Ainda não estamos num decréscimo total ainda, mas digamos que os índices estão aumentando de uma forma menor, assim, mais controlada, digamos assim, né? Podemos dizer que vai estar melhor do que o mês passado.
digamos que sim, tanto que nós já mudamos, nós estávamos até pouco tempo no bandeiramento vermelho, né? Então agora nós já estamos aqui no bandeiramento laranja, o que possibilitou, né, ao Tribunal de Justiça, inclusive, já da reabertura do fórum, agora dia 12, né? Então nós já temos essa mudança de bandeiramento, já foi que se deu com a instalação, como eu te falei, dia 17 de julho, com o hospital de campanha. Então, já aquela mudança de índices que são levados em consideração, de contaminação, a quantidade de leitos, já ficou favorável, né, para que a gente pudesse retomar. E o comércio também abriu, é claro, com um horário ainda reduzido, né, ainda não está 100%, nem teria como, né, para a gente se ajustar a isso, mas as pessoas já estão, colocar assim, digamos, se habituando ao que todo mundo agora intitula o novo normal, né, a gente tem que, agora, o novo normal, né. E a gente vai ver como é que vai ser agora isso no âmbito do Poder Judiciário em si, né? Como um todo. A Justiça Federal vai voltar agora no início de setembro, né? Ainda o TRT ainda não tem uma previsão ainda concreta de retorno. Já temos audiências, né, de forma virtual ainda para as conciliações, mas a gente está nesse contexto. Assim, no critério de saúde, a gente está mais tranquilo, digamos assim. Agora a gente já está, temos um aparato de saúde, Sim. nós temos médicos muito capacitados, aqui temos profissionais muito capacitados, e a gente já está assim um pouco, nós temos o hospital regional aqui em Altamira, nós temos um hospital municipal também direcionado, que tem um setor direcionado só para Covid, e nós temos o hospital de campanha. Então, assim, como Altamira é um polo e ela abarca todos esses já municípios... tem vaga agora, né, doutora? Graças a Deus. Graças a Deus, temos vagas. O problema era esse, né? O auge da pandemia é que se você tivesse, você não ia ter atendimento. Aqui em Belém nós tivemos isso de pessoas de madrugada rodando hospital, UPAs e todas fechadas porque não tinha lugar para atender ninguém. Então eu digo, quem vier ter a Covid agora, enfim, fez o seu dever de casa, que no momento do colapso não adoeceu. Agora, se adoecer, vai ter atendimento, vai ter leito, então já pode adoecer, digamos assim, aos perfeito. poucos, né? Aos poucos, para poder ser atendido, né? E não ir a óbito, enfim, receber um atendimento adequado, realmente. Que essa sempre foi a intenção inicial, né? Quando a gente falava, não, mas isolar não vai resolver. Não é resolver. A tendência é que a gente pegue, que nós todos peguemos com o passar do tempo, se Deus quiser pegar e sairmos vivos, né? Ilesos. Mas é que o aparato de saúde tenha condições de nos receber. Então, hoje, nós temos essa situação. E Altamira tem um diferencial, porque Altamira é o polo da Transamazônica. Então, temos aí 11 municípios da Transamazônica que acabam desembocando aqui, porque o hospital regional, por ser de média e alta complexidade, então acaba tudo vindo para cá, né? Então, o hospital de campanha também é aqui. Então, hoje nós temos condições de receber essas pessoas, né? Esse contingente, essa demanda que vem hoje, nós temos condições hoje de receber. Isso nos tranquiliza, de uma certa forma. Ótimo, isso é muito bom. Então, durante esse momento que o judiciário ficou com as atividades suspensas, atividades presenciais suspensas, a advocacia da região da tua subseção não ficou de braços atados porque vocês têm muitos processos eletrônicos, né? Diferente de ontem, quando a gente estava conversando com a doutora Caroline, que ela disse que todos os processos lá da região de Óbitos são físicos, então eles ficaram sem ter como trabalhar, né? Então, na tua região, esse reflexo da crise, esse reflexo trazido pela suspensão das atividades presenciais do judiciário, não foi tão brusco, digamos assim, como foi na outra região, né? Na região de Óbitos. Porque vocês têm processos eletrônicos, patrocinam processos eletrônicos e puderam dar continuidade a esses processos de forma virtual, é isso? Na verdade, como eu estou te falando, dentro da própria subseção, a gente tem uma diferença muito discrepante entre os municípios. Em Altamira, a gente, dependendo da área de atuação do colega, né, Luciana, a gente tem que levar muito em consideração isso. Porque ao mesmo tempo que alguns colegas, alguns colegas já conseguiram realmente tocar, né, alguns processos que já existiam, outros não. Então depende muito, tem muitas variantes aí nisso aí. A gente, conversando com alguns colegas que vinham conversar com a subseção, né, manifestar a preocupação com o retorno. Inicialmente ninguém queria realmente, porque nós estávamos em bandeira vermelha, nós tivemos lockdown também, houve uma necessidade de lockdown aqui. Nós tivemos esse momento, passamos por isso também. Então ninguém queria, claro, ninguém queria se arriscar, ninguém queria que voltasse.
mas chegou num certo ponto que há uma necessidade de retornar, né, que os compromissos com os clientes, compromissos financeiros, né, que todos nós temos, eles também a gente tinha que dar continuidade. Então, assim, são muitas variantes. Eu acredito que ao mesmo tempo que alguns colegas conseguiram tocar o barco, alguns outros não. Isso foi, para mim, foi muito nítido. É uma diferença muito grande. E quanto mais interiorizado, Luciana, essa dificuldade é maior. Porque aí a quantidade de processos físicos é muito maior, né? Então, assim, essa questão também dos magistrados trabalharem de forma remota também, claro, né, totalmente compreensível nesse contexto, mas também dificultou e em alguns municípios realmente foi que nem a doutora Carol falou, mãos atadas, braços atados, pedindo a Deus para isso passar. Então, vai depender muito também da área de atuação do colega. Os jovens advogados, imagina, estão começando, né, que tem menos processos e que não tem assim, processo já com resultado, digamos assim, né, que se possa dar um retorno para o cliente também, naturalmente, que recebam seus honorários pelo seu trabalho. Então, assim, nesse diálogo que nós tivemos, nós procuramos manter um diálogo muito próximo, né, com a subseção, com os colegas, para tentar entender, para tentar atuar, tentando fazer essa interlocução também. Tivemos dificuldade em relação ao recebimento de alvarás, né, assim, em relação a instituições, foi feito um acordo, e às vezes a gente tentava atuar de forma pessoal, a diretoria, para tentar fazer essa interlocução, que nós compreendíamos também, por exemplo, que a Caixa Econômica estava assoberbada com essa questão dos auxílios, então a gente tentou estabelecer esse diálogo para tentar fazer com que os colegas recebessem, né, os clientes recebessem os alvarás, os colegas os seus honorários. Então a nossa atuação nesse sentido de tentar mitigar foi muito nesse sentido também prático, né? Então também teve auxílio também que foi promovido pelo AB e pela Caixa, que foi muito importante para alguns colegas que precisaram realmente. Então a gente tentou atuar de várias formas, que também para nós era muito novo, né, Luciana? Como conseguir administrar e gerir uma diretoria, uma subseção no meio de uma pandemia, de uma coisa inédita, né? Então pegou todos nós. Então, através do diálogo, a gente tentou dar as mãos e tentou resolver a maioria dos problemas que foram aparecendo diariamente. Perfeita a tua colocação, muito importante isso, porque como tu falaste, os processos criminais não são eletrônicos ainda. Então, normalmente o advogado que atua na área criminal, atua só na área criminal. Esse ficou realmente de braços atados, sem ter produtividade. Já o outro que tinha alguns processos eletrônicos conseguiu dar prosseguimento. Então, perfeita essa tua colocação. A gente não pode generalizar como ficou a situação da advocacia na região de Altamira, né? Cada caso foi um caso diferente. E tu, com muita competência, conseguiste conversar com cada um desses profissionais e tentar ajudar e tentar dar as mãos, né, para todo mundo continuar caminhando. E agora estamos vendo que as coisas estão melhorando, a gente tem que ver positivamente. Por isso que eu coloquei ainda agora. Já está melhor do que mês passado. Então, ótimo, já houve melhora. Mês que vem vai estar melhor do que agora, eu tenho certeza disso. Também tenho. A gente tem que ter sempre uma visão muito, tentar ver sempre o lado positivo de tudo, né? Que vem acontecendo, assim, a importância, né? Como eu digo, uma ressignificação geral. É importante que haja essa compreensão, né? Pessoal, profissional, da gente se reinventar, realmente, tem que aprender a trabalhar em casa, tem que aprender a se virar, tem que ter reunião de outra forma, enfim. Lançar mão de outros instrumentos para poder trabalhar. E a gente viu que é possível, né? E aquilo que não é possível também, a gente está tentando estruturar o AB também para poder ajudar os colegas que não têm condições de ter uma estrutura mínima, né? De videoconferência, poder as audiências que vão vir. Então a gente vai... Infelizmente, nessa situação, a gente teve que... O brasileiro tem muito essa capacidade, né? Nós temos essa capacidade da gente se reinventar, né? Da gente dar um jeito de se adaptar. O ser humano é super adaptável e agora a gente teve que realmente colocar isso em prática. Então, com essa nova realidade que a gente não sabe quanto vai ser, e eu acredito que esses aparatos tenham vindo para ser mais uma opção, né? As audiências presenciais vão voltar, né? As reuniões vão voltar, mas a gente acabou também tendo uma otimização de tempo, né? A gente realmente, essa oportunidade que a gente está tendo agora, não seria possível se a gente não tivesse uma logística absurda, realmente, como tu bem colocaste.
Então, assim, isso é muito interessante também, por outro lado, a capacidade de aprimoramento que nós tivemos, né? Eu não tinha dias que eu não conseguia acompanhar todas as lives ao mesmo tempo, de temas interessantíssimos, né? E, Luciana, super parabéns, olha, o trabalho da ESA, nossa, eu ficava zureta tentando acompanhar, meu Deus, esse tema me interessa, isso aqui me interessa, como é que eu faço? Então, você já colocava na sua agenda aquele horáriozinho ali para se aprimorar, para também trabalhar a tua cabeça, para não ficar tanto pensando em Covid, né? Porque a gente vai somatizando tudo isso e vai interiorizando e trabalhar a cabeça e aprimorar. Então, assim, então tudo isso veio, eu acho que de uma forma muito positiva, né? E também das relações humanas, né? Da gente se rever em relação a isso, o que realmente importa, as valorizações, família, amigos, relacionamentos, tudo. É muito interessante que isso tenha vindo para a gente ter uma nova ótica, né? Geral, né? Sobre tudo Sim. isso. A gente Então, sempre tem que tirar das situações ruins, porque foi e está sendo uma situação ruim, isso é inegável, mas que muitos pontos bons tiveram. Eu ontem falei para uma amiga que eu já estava com saudade do início da pandemia, que eu ficava mais em casa do que agora que eu já voltei a sair um pouco mais. E ela disse, ai, não aguentava. Eu disse, gente, eu adorei poder ficar na minha casa e fazer várias coisas que eu nunca tive oportunidade de fazer, porque eu inteiro trabalhando, saindo, acontecendo, né? E também o que você acabou de colocar, a oportunidade de tantos cursos que a gente teve para fazer. Cursos que às vezes eu queria fazer um curso fora do estado e não tinha agenda para viajar, e aquele curso estava online gratuito no meu computador e eu queria fazer. Exatamente. A minha agenda era lotada de cursos, de eventos para eu participar, e eu não conseguia participar de tantos assim. Isso é uma oportunidade que a crise nos trouxe, né, para um lado positivo, sem dúvida alguma. Sim. É muito bom, não é excepcional. Então, assim, realmente, mais uma vez, parabéns. A ESA rapidamente conseguiu se reinventar, conseguiu proporcionar para a gente, como sempre, né? E muito legal, muito bacana. Realmente tinha dias que eu não conseguia, ficava louca, porque por causa dos compromissos, ia ao AB e tudo, e vida, e não conseguia acompanhar tudo. Parabéns. O trabalho da ESA tá show de bola. Então, assim, tiveram muitas coisas boas também, né? A gente teve essa oportunidade. Aqueles juristas que você admira, que você gosta, que você tem na sua estante, estavam ali. 0800 numa live, eu não sabia o que fazer com aquelas bolinhas todas. Meu Deus, quem que eu vou ouvir agora? Tal tema, tal tema. Então, isso é muito bom. Então, acho que que a gente consiga trazer, né? Que isso venha sempre para agregar. E eu sempre procurei colocar... a incerteza gerou na gente, né? Assim, esse medo, né? A incerteza de... Eu sempre falo, e isso não é uma coisa boa, mas essa doença é meio que uma roleta russa, né? A gente meio que ela não tem um padrão, a gente não sabe. Pessoas muito novas vindo a óbito, pessoas que não têm comorbidades, enfim, essa doença é meio que uma roleta russa, e essa incerteza nos apavora, né? Esse contato com a fragilidade humana, né? Com a nossa finitude, nesse aspecto, isso nos apavora muito. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas foram capazes de atos de tanta solidariedade, Luciana, nesse período, e isso também nos alimentou muito a alma, né? Se a gente pode ver de forma não pontual, de forma até geral, que as pessoas também, elas também se aprimoraram como ser humano, que eu acho que isso é o mais importante. Eu acho que é isso que veio. Realmente, depois a gente vai dando um jeitinho, né? A gente vai sobreviver a isso, vai dar Ver tudo que o que certo. importa é a vida, é a saúde, né? E que a gente tem garra, a gente tem força, a gente vai trabalhar, a gente vai reconstruir aqueles que perderam alguma coisa, que todos perdemos. É algo que eu falava até para os meus filhos na agonia de vamos perder o ano, não vamos perder o ano. Eu disse, todos estamos no mesmo barco. Se vocês perderem o ano, todos vão perder o ano. Então, a gente não pode achar que eu quero ganhar e o outro somente vai perder. Todos nós vamos perder. E isso também é um paradigma que a gente usa para os nossos clientes quando a gente vai negociar algum contrato, quando a gente vai fazer alguma negociação. Não pense que você vai negociar um contrato e você vai sair ganhando, porque todos nós vamos sair perdendo. Mas vamos tentar reduzir essa perda para todos os lados, porque a situação é essa. A gente não pode ter essa mentalidade que no meio de uma crise eu vou ganhar e só você vai perder, né? Doutora Laura aqui está falando. Gratidão para a oportunidade da sociedade civil receber muitas informações úteis e importantes nesta pandemia. Doutora Laura é uma fofa, ela está aqui com a gente em todas as lives, desde o início. Um beijo, doutora Laura. Ó, doutor Iriel está aqui com a gente também. Boa tarde. Doutora Maura vai estar semana que vem aqui na live conosco. Um beijo, doutora Maura. Queridíssimo. Congelou um pouco a tua imagem. A minha está aparecendo?
Voltou? Voltou? Tá, voltou. Eu acho que é o Voltou meu agora? sinal que tá ruim, porque agora tá legal. Tá legal a imagem. Tá legal? Tá ótimo. Olha, incrível. Agora estranho, porque, olha, 5 horas da tarde é o horário mais tranquilo, assim, digamos, de fazer live por causa da rede, né? E a minha rede não tá legal essa semana. Todas as minhas lives, os meus Deu uma eventos, congeladinha reunião agora. online, eu tenho caído de reunião online. Eu vou até fazer uma reclamação aqui para Claro, para a NET, porque não estava acontecendo isso antes de julho. Olha, agora tá perfeita a tua imagem. Tá Tá legal. ótimo, bem nítido. Mas Ai, o que meu tá bom. com 2 pontinhos a menos. Eu acho que a tua deu uma subida e substituiu a minha. Olha Doutora, que 10 minutos finais. Olha aí, passar rápido, né? A gente pensa, vou muito. falar 60 minutos. É muita coisa, mas nada, é rapidinho que passa. É muito legal, realmente, esse espaço que a gente está tendo de ouvir as subseções, né? Estou muito feliz com o aceite de vocês, com a parceria de vocês, porque eu moro em Belém, né? Conheço algumas cidades do interior do estado, não conheço todas, mas conheço não sobre a ótica da advocacia necessariamente. Pouquíssimas eu conheço sobre a ótica da advocacia. E muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo também não conhecem. E eu acho que a gente tomando esse conhecimento, tendo essa informação, parece que a gente se apropria mais do nosso estado, né? A gente passa a abraçar mais a causa do nosso estado, porque para a nossa sociedade, para o nosso estado crescer, se desenvolver, a gente precisa de uma advocacia forte, a gente precisa de pessoas capacitadas, né? Porque nós somos um serviço essencial. A gente ajuda as pessoas a exercerem a sua cidadania. Então, se a gente tiver uma advocacia que está auxiliando as pessoas ao exercício da cidadania, o nosso estado vai se desenvolver sem sombra de dúvida alguma, né? Então, muito legal a gente tá tomando conhecimento, tendo essas informações. Agradeço muito. E eu queria te ouvir aí nesse finalzinho de 9 minutos que a gente tem, a tua mensagem, né? O que é que tu estás achando desse momento? O que é que tu desejas para todo mundo? Se a subseção da OAB... A subseção da OAB de Altamira já voltou, já abriu as portas, já está atendendo novamente? Já, nós estamos ainda... nós já estamos atendendo ainda no horário reduzido. A partir da semana que vem nós vamos voltar ao horário normal, né? Também de forma gradual. Então, Luciana, como eu falei inicialmente, é interessantíssimo. Eu achei essa iniciativa interessantíssima porque o Pará realmente possui diferenças regionais dentro do próprio Pará. Então, essa oportunidade de ouvir as subseções é muito importante, é interessante porque você nota essas diferenças e que a gente possa atuar para diminuir essas diferenças no sentido positivo, né? Sim. Então é muito interessante porque a gente quando conversamos nos colégios de presidentes ou no próprio grupo dos presidentes de subseções, a gente nota, quando a gente ouve os colegas falando das dificuldades, a gente se compadece, a gente se solidariza e a gente não vamos atuar nesse sentido para fortalecer a democracia através da advocacia, né? Então o momento que a gente passa de estabilidade política, de estabilidade econômica, há uma necessidade de que a gente atue em várias frentes, né? Como talvez a OAB talvez nunca tenha sido tão reivindicada, tão necessário ouvir o que a OAB pensa, né? Então, assim, quando nós assumimos esse compromisso na OAB, nós tínhamos a plena noção de que seria um momento muito delicado do Brasil como um todo, de forma pontual também, assumir esse compromisso, né? Não é fácil, realmente não é fácil. Para nós, a primeira gestão, né, nosso primeiro mandato aqui não é fácil, mas nós estamos sempre errando, acertando, mas nós estamos tentando fazer, né? Claro. Então, assim, tentando promover o que é melhor, aprimoramento, tentando estar próximo dos colegas, né? Tentando diminuir os obstáculos que eles têm no dia a dia, tentando cada vez mais fortalecer esse diálogo, né, com as instituições, que eu entendo como mais importante de tudo, sempre, né, essa questão do respeito mútuo entre as instituições para a gente poder sempre conseguir, né, chegar no bem comum, porque na verdade todos nós queremos a mesma coisa, né, assim, uma prestação judicial tranquila, concreta, com qualidade, né, então assim, então a gente tenta manter, desde o início a gente vem mantendo essa política, essa postura, né, até mesmo diante da nossa diretoria, que pessoalmente todos os diretores possuem esse perfil, digamos assim, e para nós foi muito importante, está sendo muito importante, ainda mais considerando o tamanho da subseção de Altamira. Ontem eu estava conversando no Conselho Seccional, quando eu me dei o trabalho de fazer essa pesquisa para poder apresentar para o Conselho a necessidade da aprovação da subseção de Uruará. A extensão territorial da subseção de Altamira, somando os municípios, chega a 240 mil quilômetros quadrados.
Quer dizer, se a gente for analisar do tamanho do Reino Unido. Então, para as pessoas terem uma ideia, do que a gente está falando, né? Do quanto é importante esse trabalho de fortalecimento da advocacia, que isso depende da gente, né? De todos nós, claro, no dia a dia, né? Então, para nós esse desafio é hercúleo, claro, mas a gente tá tentando, sabe, Luciana? Tá tentando. E a mensagem que eu tenho é que isso vai passar. Isso vai passar, né? A gente vai superar, e a gente vai se reinventar, e a gente vai se ressignificar, e os valores humanos também vão ser mudados, espero que de forma positiva. O padre Fábio de Mello, independente da religião de qualquer um, teve uma frase logo no início dessa pandemia que eu achei muito interessante, que ele falou que o interessante, o importante, é que nós não teremos mais o direito de ser como éramos. Travou um pouco. Calma, calma, que tá falando uma frase tão bonita. Eu estou controlando o tempo, doutor Alberto. Faltam 5 minutos. As dificuldades que a gente está tendo aqui, a gente liga, a gente vai atrás. Ele sempre vem, né? Que doutora, bom. Travou quando tu falaste a frase do padre Fábio. Pois é. Então, Fábio de Mello. Que repete, que deu uma congelada aqui na tela. Deu uma congelada. E a frase que ele fala é que nós não teremos mais o direito de ser como éramos antes. Disso tudo, né? Então, acho que isso me marcou muito e eu concordo em todos os aspectos. Então, assim, a mensagem que eu tenho é que vai passar, que a gente seja mais empático, que a gente tente desenvolver mais a empatia e que vai dar tudo certo, a gente vai conseguir passar por isso. E agradecer o apoio de todo mundo, né? Nesse contexto, a gente se deu a mão e a gente vai tocando de qualquer modo, tentando fazer da melhor forma, né? Tudo isso vai passar, Luciana, isso vai passar. Nós vamos sair melhores, de forma geral, disso tudo. E torcer para que as pessoas tenham aproveitado, estejam aproveitando esse momento para se tornar essas pessoas diferentes e melhores. Porque, às vezes, eu olho algumas pessoas que eu digo, poxa, essa pessoa não aproveitou nada, né? Do que poderia ter melhorado, do que poderia ter refletido, do que poderia ter produzido e desenvolvido enquanto pessoa, enquanto profissional também, porque a claro, gente não... Enfim... não que tenha que ter obrigatoriedade, uma super, ultra, mega produção. Não, cada um tem o seu tempo. Mas reflita sobre esse momento. Pense no que você pode fazer de melhor e no que realmente vale a pena na vida. Né? Do que várias coisas que às vezes a gente achava que valiam a pena e não vale nada. O que vale a nossa vida, a nossa saúde. Né? São os nossos familiares bem, em paz. E a gente tranquilo para poder trabalhar, para poder arregaçar as mangas e voltar a ser como era antes. Talvez ainda de máscara, com álcool em gel, mas tudo bem, tudo bem. Para trabalhar, exatamente. Tudo bem. Podendo trabalhar, não tem problema. Diante desse contexto todo, tudo bem, máscara, gel, medidas temporárias que a gente tem que evitar esses contatos mais próximos. Tudo bem, vamos tocar isso. Acho que é o mínimo diante de 2020, você sobrevivendo, você passando com saúde, tá tudo certo, a gente vai... É a mensagem, a gente vai passar por isso, né? Vamos tentar superar tudo isso. Luciana, você é maravilhosa, bate-papo maravilhoso. Obrigada por tudo, por essa oportunidade da gente conversar, bem legal. Essa oportunidade da gente bater esse papo, trocar essas ideias, né? E oportunizar para as pessoas, para os colegas também saberem como é que é a realidade também aqui do interior e nos conhecer um pouco melhor. Como que o sistema UAB é formado hoje em dia, né? Quem são as pessoas que estão compondo esse sistema da UAB também no interior. E agradecer a todos que estão aí nos assistindo, dedicando um pouco do seu tempo, que é o mais precioso de tudo, é o nosso tempo, né? Que não volta mais. Para nos assistir, trocar e participar e interagir com a gente. Obrigada, presidente Alberto, os diretores aqui, os colegas, os amigos que estão fazendo parte, mãe Dani. Obrigada, viu, Luciana? Maravilha, eu que agradeço. Eu estou amando fazer essas lives e conhecendo um pouco mais das nossas regiões do nosso estado. Eu estou adorando, tem sido um grande privilégio para mim. Tenho certeza que para todos que estão aqui desde o início assistindo, que não saem, que não largam aqui os nossos comentários e continuam, com certeza está sendo muito bacana e eu só tenho a agradecer a parceria de todos vocês, de todas vocês. Vamos finalizar, que agora sim, doutor Alberto, falta um minuto que já vai encerrar. Um grande beijo, doutora. Obrigada de coração. Foi ótimo, foi excelente. Um bom final de semana para todo mundo. Beijo. Se inscrevam no nosso site da ESA ou a BPA, que segunda-feira, 18 horas, é a grande abertura do nosso mês da advocacia com a Conferência Magna. Espero todos vocês. Um beijo, gente. Beijo. Bom final de semana a todos. Obrigada.
Tchau. Tchau.